Olá pessoal, eu sou a Amanda do podcast SW Empreendedores e hoje nós estamos aqui com dois convidados de peso para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, inovação e negócios reais. Trouxemos então dois convidados que estão na linha de frente do ecossistema de inovação da nossa região. Sejam muito bem-vindos, Rodrigo Barrichello e René Anzilheiro. Muito obrigado pelo convite de estar aqui e poder falar um pouquinho com você sobre inovação, sobre possibilidades aí de empreendedorismo. Obrigado, Amanda, pelo convite, pessoal do SW também, né? Poder falar um pouquinho mais sobre essa temática é muito importante também o que nossas instituições aí trazem, né, para estar abarcando aí no dia a dia do empreendedor, né, para captar recursos, né, e tudo mais. Perfeito. Então, antes da gente entrar um pouquinho mais para falar sobre fomento, sobre inovação, contem para nós um pouquinho como que vocês chegaram até aqui, como que foi a trajetória de vocês? Professor. Muito bem. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo Barrichello, né? Sou professor da UNO Chapecó há 15 anos e atuo atualmente como diretor da Agência de Gestão da Inovação da UNO Chapecó e diretor executivo do Pollen Parque Científico e Tecnológico, que é o parque aqui da nossa região. E também muito feliz que também pude estar contribuindo com 4 edições, as 4 primeiras edições do Startup Weekend, como voluntário. Então, estar aqui colaborando e trazendo um pouco de informação também me alegra muito estar aqui com vocês. Perfeito. Então, comecei a me inserir na inovação na época da graduação. O professor Rodrigo foi meu professor em empreendedorismo na época. A partir disso, então, ingressei também, né, no Centro de Inovação no ano de 2020, né, um ano de muita incerteza, né, muitas mudanças e foi também uma mudança de carreira. Atualmente estou no Sebrae e quanto à SW, essa já é a minha 9ª edição, né, trabalhando como voluntário, seja como organizador, líder, staff, mentor, né, várias os cargos aí da SW, né, e cada um bem diferente, né, a vivência, cada pessoa tem um evento totalmente diferente, por mais que a gente esteja numa mesma edição. Perfeito. Show! Então, entrando um pouquinho mais no nosso assunto, né? Hoje em dia a gente ouve falar muito sobre inovação, sobre inovar, criar coisas novas ou até mesmo melhorar coisas já existentes, né? Mas muitas vezes pode parecer um pouquinho distante da realidade das pessoas. A gente pensa que talvez para inovar é preciso criar uma coisa totalmente disruptiva, do zero, o que acaba trazendo um bloqueio. E além da questão da inovação, muitas vezes isso é bloqueado, digamos assim, pela falta do fomento, pela falta de algum recurso financeiro para que se possa financiar aquilo. Então, falando um pouquinho sobre fomento à inovação num contexto de pesquisa de empresas ou até mesmo startups. Como que o Sebrae ele enxerga os principais gargalos hoje no Brasil nesse setor? Perfeito. Então, o Sebrae ele existe para atender o pequeno e médio empresário, né, e dar todo o suporte aí para que ele se desenvolva. Então, qual for a carência, independente da temática que a gente trabalha, né, seja empresa tradicional ou de inovação. Então, hoje, falando especificamente de inovação, a gente tem uma trilha já desenhada do empreendedor, que vai desde a parte, né, de dar o start inicial na criatividade, depois, né, abarcando a ideação, para incubação, até chegar um momento aí que ele possa estar recebendo um fomento de um fundo de investimento que é um pouquinho diferente de uma chamada pública, né, de uma outra fonte de fomento governamental. Então, nessa parte inicial, né, muito como segundo passo após o SW, né? Então, o primeiro passo a gente entende que o SW ele está acontecendo para que você se torne um empreendedor, comece a entender um pouquinho de inovação. Então, como segundo passo, nós temos o programa Nascer, né? Uma parceria aí juntamente com a FAPESC, né? E a SCTI, que ele acontece durante 2 meses e meio. Então, são encontros aí presenciais e virtuais, né, semanal. Então, tem um comprometimento também da equipe. Então, a gente teve aí já dentro da cidade de Chapecó, empresas que nasceram dentro do SW, que fizeram nascer e que, inclusive, captaram o recurso a partir disso. Então, o Nascer ele serve para ajudar a estruturar um pouco melhor, porque 54 horas é bastante tempo, mas para abrir uma empresa é muito pouco. Então, né, final de semana, vocês startando isso, indo em busca de
possíveis fornecedores, possíveis clientes, ele não é tão efetivo. Então, o Nascer ele vem para dar essa mão pro empreendedor, né, para ele se estruturar, e aí sim ele está pronto ao ponto de ir para uma pré-incubação e aí está ingressando no Pollen, né, lá com a Inquitec, e aí seguir essa trilha. Então, o que é importante destacar? O Nascer, ele tem em todo o estado de Santa Catarina, né? Não é só a Chapecó que tem a turma, ela é anual, sempre no segundo semestre do ano. Então, passou aí por 2 meses e meio de atividades. Tem uma apresentação final de um pitch da empresa, né, que ela já está bem estruturada, até o pessoal faz o treino aí do pitch. Tem uma banca avaliadora e o vencedor da edição, né, do ano, exercício de Chapecó, vai competir juntamente com das outras turmas, né, numa edição final estadual, e os 3 primeiros eles têm a oportunidade de captar recurso financeiro. Então, a gente vê que não é só ensinar a fazer, não é só modelar o negócio, modelar o empreendedor, mas também é colocar recurso público aí na mão do empreendedor para que ele consiga melhorar seu MVP ou colocar o MVP no mercado, alavancar, se melhorar como empreendedor. Então, a gente pensa que precisa da capacitação, do acompanhamento, mas também o recurso financeiro para tirar essa carga, né, do empreendedor, e daqui a pouco ele não precisar tirar dinheiro aí do pão nosso de cada dia para injetar no negócio. Então, as entidades assumem essa responsabilidade e esse risco de daqui a pouco deu errado, pivotou, faliu, não foi dinheiro do bolso do empreendedor, né? Perfeito. E até pela forma que você descreveu que funciona, é muito semelhante ao próprio SW, né? Justamente a gente fazer essa exposição, fazer os nossos pitches para apresentar o nosso projeto. Então, podemos dizer que o potencial empreendedor que sai da SW já sai preparado, né? Já teve um treino básico para poder, né, no programa Nascer depois, conseguir desempenhar da melhor forma. E você fez uma pequena vinculação também com o Pollen, que primeiro a gente passa pelo Nascer, vai desenvolvendo e depois entra na Inquitec, por exemplo, para a gente conseguir trabalhar da melhor forma. Aí eu gostaria de saber, né, um parque tecnológico como o Pollen, ele tem um papel fundamental, né, nesse processo, nesse ecossistema. Então, Rodrigo, se você pudesse descrever para quem não conhece o que é o Pollen, o que ele faz e um pouquinho da importância dele nesse ecossistema. Joia, excelente. Acho que a fala aqui vai complementar muito o que o René trouxe, né? Então, o Pollen é um parque científico e tecnológico, né? Muitas vezes confundem que o Pollen é uma grande incubadora. Uma parte é uma incubadora, mas a gente tem vários tipos de empresas que hoje fazem parte do Pollen Park. Então, nós temos as empresas residentes, são as empresas, vamos dizer assim, tradicionais, ou que passaram por um processo de SW, de nascer, foram para incubação e agora estão tão grandes, né? Ou seja, cresceram. Então, elas têm esse espaço lá dentro do Pollen. Temos as startups que estão incubadas ou pré-incubadas, né? Que é toda essa trilha que já vamos conversar um pouquinho sobre ela. E também temos as empresas afiliadas, que elas não estão dentro do Pollen Park, mas elas podem estar ligadas a esse ambiente de inovação. Então, o Pollen é um mecanismo que auxilia vários programas, projetos para desenvolver essas ideias de negócio, né? Então, falando um pouquinho de toda essa trilha, né? Eu acho que é bem importante isso que o René traz, né? A trilha da inovação, né? Eu acho que o empreendedor, ou quem está querendo empreender, ele precisa entender dessa trilha, né? O processo, né? Processo e todas as... Por que é importante entender o processo? Porque ele tem muitas possibilidades de captação de recursos ou, às vezes, nem somente captação de recursos, mas mecanismos que vão ajudar ele a entender, a compreender o negócio dele, a dor que ele está querendo resolver. Então, acho que esse é o ponto importante. O Startup Weekend, ele tem aquela questão de aflorar a cultura da inovação, de ele querer ser empreendedor, pode surgir boas ideias, bons negócios, né? E também, às vezes, aquela ideia não está no Startup Weekend, porque às vezes o Startup Weekend está direcionado para alguma temática. Então, acho que é importante deixar aberto, façam o Startup Weekend, por mais diferentes temáticas que sejam, porque ele vai abrir essa cabeça, né, do empreendedor, dos processos, metodologias. Então, o René trouxe essa questão do programa Nascer, que é bem importante, né? Inclusive, teremos várias inscrições agora, né? Acontecendo, né? Inclusive, o lançamento é no mês de maio agora de 2026. Né?
próxima turma. E o programa Nascer, ele traz essa parte da ideia, né? De você construir do zero a ideia que você tem na sua cabeça, colocá-la no papel, né? E aí é executado, né, por esses parceiros, né? Sebrae, FAPESC, a CTI. E aqui em Chapecó, ele é feito, então, no Pollen Park. Então, trabalhando... Então, veja a trilha. SW, Programa Nascer. Passou o Programa Nascer, né? Tem possibilidade de recurso também, se for bem colocado. Temos a possibilidade de entrar num programa de pré-incubação. E a pré-incubação nós temos no Pollen Park, né, todo um processo de pré-incubação, e também nós temos em outros vários atores do ecossistema, né, citando outras universidades como a Federal Fronteira Sul, que a gente tem a INE. Então, assim, são vários... Temos a própria Inquitec, né, com o processo de incubação, mas o que eu quero dizer com isso? Existem vários atores que estão trabalhando o processo de pré-incubação. E aí temos um próximo passo, que é a incubação, né? Que é um pouco mais de maturidade do negócio, que ela é conduzida pela Inquitec, que é a incubadora que está dentro do Pollen Park, que é a incubadora da Chapecó, e nós estamos vinculados com a rede Mid Hub, né? Que também tem toda a parceria do Sebrae, e nós somos uma rede de incubadoras em todo o estado de Santa Catarina, né, que atua de forma conjunta, com uma metodologia que por 5 vezes já foi considerada uma das melhores do mundo. E, então, veja, está aqui, né, em Chapecó, na nossa região. Então, veja as oportunidades que nós temos para quem quer desenvolver uma ideia de negócio. Então, assim, não precisa estar sozinho para você desenvolver essa ideia. Então, a gente se coloca à disposição também, né, Renê? Tanto o Sebrae como o Pollen Park, que às vezes, para onde que eu vou? Né? Venha conversar com a gente, né? Com a própria organização do Startup Weekend, né? Que é um caminho que eu acho que é buscar informação, né? Eu acho que esse é o... Porque nós temos tudo aqui no nosso ecossistema de inovação. Exatamente, é consultar, né, os personagens locais justamente para entender como que a gente pode hoje ter um maior aproveitamento dos recursos locais que a gente tem. Muitas vezes a gente pensa, não, nós estamos longe do litoral, então a gente não tem certas possibilidades. Quando na realidade está ali do lado, a gente só não tem conhecimento, né?